Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. A floresta Blackwood era um lugar cercado de lendas. Antigos moradores diziam que ela era amaldiçoada, um lugar onde ninguém deveria entrar após o pôr do sol. Mas para Alex, Mia, Logan e Raquel, essas histórias eram apenas superstições. Jovens e destemidos, eles decidiram acampar na floresta como parte de uma aventura. "É só uma floresta", disse Logan, rindo enquanto carregava a barraca. "Os monstros são coisa de livros e filmes." Eles chegaram no fim da tarde, caminhando até uma clareira próxima a um lago. As árvores eram altas e densas, bloqueando parte do céu, mas o lugar parecia tranquilo. Enquanto montavam o acampamento, Mia encontrou algo curioso, uma placa de madeira enterrada na terra. "Olhem isso", disse ela, limpando a poeira da superfície. As palavras estavam gravadas em letras quase legíveis: "Não ultrapasse. O que está além devora." Raquel riu, tentando esconder o nervosismo. Alguém tem uma imaginação fértil. Devia ser para afastar caçadores ou algo assim. "Ou é um aviso de verdade", disse Mia, olhando para a floresta ao redor. Alex deu de ombros. "Estamos aqui agora. Vamos aproveitar. Além disso, estamos longe do que quer que essa placa esteja indicando." O grupo terminou de montar as barracas e acendeu uma fogueira. Entre risadas e histórias, o céu ficou escuro, e as sombras das árvores pareceram se alongar, como se estivessem vivas. Mais tarde naquela noite, Logan foi buscar lenha. O som da fogueira e as risadas dos amigos ficaram para trás enquanto ele andava pela trilha. As árvores ao seu redor eram densas, e o vento fazia as folhas sussurrarem de maneira quase sobrenatural. De repente, ele parou. Havia algo na mata, um som baixo, como um rosnado distante. Logan virou a cabeça, mas não viu nada. Riu de si mesmo. "Está ouvindo coisas, Logan." Mas o som veio de novo, desta vez mais perto. Um estalo de galho. Ele girou, segurando um pedaço de madeira como arma improvisada. "Quem está aí?" Os arbustos à sua frente se mexeram, e algo emergiu. Era grande, maior do que qualquer animal que ele já tinha visto. Tinha olhos brilhantes, dentes afiados e um corpo coberto de algo que parecia ser uma mistura de pele e espinhos. Logan gritou, mas antes que pudesse correr, a criatura avançou, desaparecendo com ele na escuridão. No acampamento, os outros esperavam impacientemente. "Logan está demorando demais", disse Mia, preocupada. "Ele deve ter se perdido", sugeriu Raquel, mas havia dúvida em sua voz. Alex pegou uma lanterna. "Vou procurá-lo." "Eu vou com você", disse Mia. Eles seguiram a trilha, chamando por Logan. A floresta parecia mais fria, mais hostil. As sombras pareciam se mover, e os sons da noite, antes naturais, agora soavam ameaçadores. Finalmente, encontraram algo. Não Logan, mas um pedaço de madeira que ele carregava, manchado de sangue. "Meu Deus", sussurrou Mia, segurando o braço de Alex. Antes que pudessem reagir, um som profundo ecoou pela floresta, como um grito, mas não humano. Algo se movia rápido entre as árvores. Alex apagou a lanterna e puxou Mia para trás de uma grande pedra. A coisa passou correndo, mas eles não conseguiram vê-la completamente. Era grande, com um corpo distorcido que parecia se fundir com a escuridão.
Precisamos sair daqui agora, disse Alex, puxando Mia de volta para o acampamento. Quando chegaram, Raquel estava agitada. Eu ouvi algo. Onde está Logan? Nós não sabemos, disse Mia, ofegante. Alex tentou ligar para a emergência, mas o celular não tinha sinal. Droga! De repente, um som de passos veio da floresta. Os três olharam, tensos. Era Logan, mas algo estava errado. Ele caminhava de forma estranha, com a cabeça baixa. Logan, chamou Raquel, correndo em sua direção. Espere, gritou Alex, mas era tarde demais. Quando Raquel se aproximou, Logan levantou o rosto, revelando olhos completamente negros e uma expressão distorcida. Antes que ela pudesse reagir, ele soltou um rugido inumano e a atacou. Alex puxou Mia, e os dois correram enquanto Raquel gritava. Não pararam até estarem longe da clareira. Escondidos em uma caverna, tentaram processar o que estava acontecendo. Logan, e ele estava diferente. Aquilo não era ele, disse Mia, chorando. Ele virou alguma coisa. Um deles, disse Alex, lembrando da criatura que haviam visto. Eles ouviram passos do lado de fora. Algo estava os seguindo. Alex encontrou uma pedra afiada e segurou como arma. Seja o que for, não vamos morrer sem lutar. Os passos ficaram mais altos, e então, silêncio. De repente, uma criatura pulou na entrada da caverna. Não era Logan, mas outra coisa, ainda mais grotesca, com garras afiadas e uma boca cheia de dentes desiguais. Alex atacou, mas foi jogado contra a parede. Mia gritou, mas, em meio ao caos, percebeu algo. As criaturas pareciam evitar a luz. Pegou a lanterna e apontou diretamente para o monstro. Ele recuou, rugindo e cobrindo os olhos. Luz! Eles odeiam luz, gritou ela. Com um último esforço, Alex pegou o isqueiro e o galão de combustível que haviam trazido para a fogueira. Quando a criatura avançou novamente, ele jogou o combustível e acendeu o isqueiro, incendiando o monstro. Ele soltou um grito horrível e fugiu para a floresta, deixando um rastro de fumaça. Com o amanhecer, Alex e Mia finalmente saíram da floresta, exaustos e traumatizados. Não havia sinal de Raquel ou Logan, apenas o silêncio opressor da mata. Eles contaram à polícia o que aconteceu, mas ninguém acreditou neles. O caso foi registrado como um desaparecimento. Desde então, Alex e Mia evitam florestas, especialmente Blackwood. Eles sabem que algo ainda está lá, esperando na escuridão. E toda vez que ouvem um estalo de galho ou um som estranho no vento, sentem um calafrio. Porque sabem que os monstros da floresta são reais. Na pequena vila de São Sebastião, uma comunidade isolada no coração de uma vasta floresta, as sombras da noite não eram apenas uma presença física. Elas carregavam histórias de medo e aviso, histórias que os mais velhos contavam, mas que ninguém mais ousava questionar. O mais temido e sombrio desses contos era a lenda de Lúgubrios, um espírito da floresta, uma entidade que, segundo diziam, havia sido conjurada por antigos rituais de magia negra e que se alimentava do medo humano. Era uma noite fria de inverno quando Marcos, um jovem aventureiro que morava na vila, se cansou das histórias que os aldeões contavam. Eles falavam sobre as mortes misteriosas, sobre os desaparecimentos inexplicáveis e sobre as almas perdidas que haviam sido consumidas pelo espírito da floresta. Tudo isso não passa de lenda, pensou ele, determinado a provar que não havia nada além de superstição e medo. Marcos estava certo de que poderia desmascarar a lenda.
Com um par de botas gastas, uma lanterna e um coração cheio de coragem, ele partiu para a floresta no cair da noite. Volto antes do amanhecer, disse ele aos seus amigos, sorrindo para a incredulidade deles. A floresta parecia calma e silenciosa, com o vento sussurrando entre as árvores e o cheiro da terra úmida no ar. Mas à medida que ele se afastava cada vez mais da vila, o som do vento começou a tomar uma qualidade diferente. Não era mais o som suave e reconfortante da natureza, mas algo mais profundo e insidioso. Uma presença que parecia observá-lo de longe. Ele riu nervosamente e seguiu em frente. O caminho pela floresta era estreito e cheio de arbustos espessos que arranhavam seu rosto e roupas. As árvores, altas e góticas, pareciam se fechar sobre ele à medida que avançava, criando um túnel natural de escuridão. Mas o pior estava por vir. Quando Marcos olhou para o céu, as nuvens haviam se fechado, obscurecendo a lua e tornando a floresta ainda mais opressiva. Foi então que ele ouviu pela primeira vez o sussurro. Não era o som do vento, nem o farfalhar das folhas. Era uma voz, suave, mas clara, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Volte, vá embora. Marcos congelou no lugar, o coração batendo forte no peito. Olhou ao redor, mas não viu nada. A lanterna tremia em suas mãos. Ele forçou uma risada nervosa e, com um sorriso forçado, continuou caminhando. Deve ser minha imaginação, pensou ele. Mas as palavras ecoavam em sua mente. O caminho ficou cada vez mais sinuoso, e a floresta parecia se transformar em algo desconhecido, como se estivesse mudando à medida que ele avançava. A terra sob seus pés tornou-se mais lamacenta, e o som de seus passos parecia ser engolido pela vastidão ao redor. A sensação de ser observado se intensificava. Foi então que o sussurro voltou, mais forte desta vez. Não avance. Não avance, e ele ouviu novamente, mas dessa vez a voz parecia distorcida, como se estivesse sendo falada por várias pessoas ao mesmo tempo. O ar ficou mais gelado, e uma sensação de presságio tomou conta de Marcos. Ele olhou em volta, procurando por qualquer sinal de vida, mas tudo o que viu eram as árvores sombrias e a escuridão engolindo a trilha à sua frente. O medo começou a tomar conta de Marcos, mas ele não queria desistir. Não sou um covarde, murmurou para si mesmo, apertando a lanterna com mais força. Ele continuou a caminhar, mas agora, seus passos estavam mais apressados. O sussurro parecia segui-lo, repetindo-se, cada vez mais próximo, cada vez mais urgente. Volte. Volte para casa. A sensação de pavor era palpável, e Marcos sentia que, a cada passo que dava, ele estava se afundando mais e mais nas garras da floresta. Foi então que ele viu algo. No meio da escuridão, seus olhos captaram uma forma vaga, algo se movendo entre as árvores, algo alto, magro, com a silhueta de um ser humano, mas com uma postura desconcertante. Marcos parou, os cabelos da nuca arrepiados. A figura parecia observá-lo, imóvel, sua presença um peso insuportável no ar. A lanterna balançava, iluminando por instantes a criatura, mas sempre desaparecendo rapidamente, como se ela estivesse se movendo entre as sombras. Quem está aí? Marcos gritou, sua voz tremendo de medo. Mas, ao invés de uma resposta, um silêncio profundo tomou conta da floresta. O sussurro cessou, e a escuridão parecia se aprofundar. A criatura, se era realmente uma criatura, deu um passo para frente, movendo-se de maneira fluida, mas tão silenciosa quanto o vento. Seus olhos, refletindo um brilho avermelhado, se fixaram diretamente nos de Marcos, e uma onda de pavor o atingiu com força total.
Ele não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizado pela criatura, que se aproximava cada vez mais, como uma sombra viva. Você não deveria ter vindo aqui, a voz sussurrou, mas desta vez, Marcos não conseguiu identificar de onde vinha. Era como se a própria floresta estivesse falando através daquela criatura, suas palavras sussurradas por 1000 bocas. O ar ficou espesso, pesado com uma pressão imensa. Marcos sentiu sua respiração falhar, e seu corpo parecia paralisado. A criatura deu outro passo, e o chão sob Marcos começou a tremer. Ele sentiu algo gelado e pegajoso tocando suas pernas, e quando olhou para baixo, viu raízes se estendendo do solo, envolvendo seus tornozelos com uma força sobrenatural. Não! Marcos sussurrou, tentando se soltar, mas as raízes o seguraram com mais força. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia não sair. Sua garganta estava apertada, e a escuridão ao seu redor parecia se fechar em torno dele, engolindo tudo. Você não pode escapar, a criatura disse com uma voz profunda, que parecia carregar o eco de eras passadas. Você já está perdido. O medo já tomou conta de sua alma. Seus olhos vermelhos brilhavam com um poder que não parecia humano. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto as raízes continuavam a apertar. Ele tentou se soltar, mas suas forças estavam se esvaindo. A escuridão à sua volta começou a se mover, como se a floresta estivesse viva, como se o próprio chão quisesse engolir sua carne. Eu não acredito em você, Marcos gritou com o pouco de força que restava. Mas, antes que pudesse dizer mais, um grito alto e estridente preencheu o ar, fazendo as árvores ao redor tremerem. A criatura sorriu, e o sorriso era uma visão horrível, com dentes afiados e olhos que brilharam com uma intensidade impossível. Você vai entender em breve, disse a criatura, sua voz se transformando em um sussurro final, quando você se tornar uma parte da floresta. Quando o medo tomar conta de você, você será como todos os outros. E antes que Marcos pudesse reagir, as raízes o puxaram para o chão. A terra se abriu sob ele, e o mundo acima desapareceu. Na manhã seguinte, os aldeões estavam alarmados. Marcos não voltará como prometido, e a floresta parecia ter engolido suas pegadas, como se ele nunca tivesse existido. Seus amigos procuraram por horas, mas não encontraram vestígios dele. Apenas a lanterna quebrada, espalhada pela trilha, foi encontrada. Os anciãos da vila disseram que a floresta tomara o que queria, que Marcos havia sido consumido pelo Lúgubrios. Ele não ouviu os avisos, disse um dos mais velhos, olhando para as árvores com um olhar sombrio. Agora ele é parte da floresta, como todos os outros que ousaram desafiar o espírito. Mas algo estranho aconteceu naquela noite. Os aldeões, já acostumados com os sussurros da floresta, começaram a ouvir algo diferente. Não era o vento, nem os animais. Era uma voz familiar, um sussurro suave que ecoava nas sombras. Voltem, voltem para casa. E os mais corajosos que ousaram andar pela floresta afirmaram ter visto um par de olhos vermelhos, brilhando nas trevas, observando-os em silêncio. Marcos nunca mais foi visto, mas sua presença parecia estar por toda parte, nas noites de neblina, no vento gelado que cortava a aldeia. E quando os aldeões mais jovens começavam a se aventurar pela floresta, eles ouviam os sussurros. Volte, vá embora. E assim, a lenda de Lúgubrios continuava, uma história de terror que nunca deixaria a floresta, onde aqueles que desafiassem o espírito seriam consumidos, para sempre se perderem nas sombras do sussurro. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.